Eu sou a Paula Zordan e aqui hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante para o nosso seminário especial que acontece em 3 programas de pós-graduação diferentes, que é Mulheres, Corpos e Magias. Então, essa explanação é sobre as mulheres do tarô. Eu começo com uma pesquisa aleatória de imagens que mostra o quanto as mulheres estão sendo representadas de outros modos nos decks criados contemporaneamente no século XXI. Mas, tá, ou no fim do século XX. O que nos interessa aqui é pensar na linha histórica como a mulher aparece nos baralhos de tarô desde o Renascimento, quando eles começam a circular. Então, primeira observação, eu vou trabalhar aqui com 3 decks bem tradicionais, que são os decks que foram desenhados por mulheres. O deck da Pamela Smith, que foi encomendado pelo Sir Edward White, conhecido como o baralho Rider, que é o nome da impressão. O tarô da Frida Harris, encomendado, né, sob os auspícios e feito junto ao Aleister Crowley, também conhecido como tarô do Crowley, e um tarô desenhado pela Tricia Newell, que também é bem popular, porque é organizado e pensado pela Liz Green, que é o tarô mitológico, né, do final do século XX. Nós vamos também considerar o dito tarô soprafino, que é um tarô piamontês ou milanês do início do século XIX, 1835, que é um tarô já em gravura em metal, que tem um traço requintado, é atribuído o desenho a Ferdinando Gutenberg e foi impresso por Carlo della Rocca, mas as minhas cartas não são do Carlo della Rocca. Aqui, então, nós vamos ter o As de Ouros, né? Para a gente descobrir quem imprimiu a carta, procura ou no As de Copas ou no As de Ouro. Então, esse aqui é o Serravalle Cesia, né, e carteira italiana, porque aqui já existe a unificação da Itália, então ele provavelmente foi impresso posteriormente a 1835. Por que nos interessa esse tarô aqui? Porque ele reedita, né, as fórmulas do tarô de Marsella, que por sua vez, né, de uma forma muito simples, pela xilogravura e com grande disseminação e variação das mesmas figuras, ele remete a um dos tarôs intactos, que eram as iluminuras desenhadas, os decks usados em cartas grandes só para os aristocratas, e o que nós temos como documento mais completo do século XV é o tarô Visconti Sforza, que dá o modelo do tarô de Marsella. 22 arcanos maiores, os trunfos, e os 56 arcanos menores. Então, nós vamos nos deter, obviamente, nos trunfos, mas não apenas. Para entender como é que surge, quem são as mulheres do tarô, não só de um ponto de vista iconográfico, histórico, observando o quanto os decks se produzem a partir de todo um aparato técnico, de um contexto onde eles surgem, mas também, né, as forças simbólicas que estão em jogo e como essas figuras vão, né, apresentar forças relacionadas, então, a uma divisão, né, que é operacional, porque essa classificação que é feita das mulheres no tarô não quer dizer que a figura feminina não tenha elementos masculinos e vice-versa. Quando se fala de feminino e masculino, eu trago aqui os peixes do tal, o masculino e o feminino são tendências, são forças, o yin e yang, né? E eles podem estar misturados. Mas a mulher, enquanto uma figura que tem seios, porque tem uma relação com a amamentação, ou que tem um semblante mais yin, ou um corpo que se figura especificamente feminino, especialmente pelo indício do seio, nós vamos pensar como a força da mulher
nessas representações tradicionais da modernidade. Eu vou começar pelo tarô da Pamela Smith, que tem toda uma revisão, né, mística, toda uma mística, que é uma criação romântica, iluminista, assim, com traços, né, de um racionalismo advindo do século XVIII, e é uma espécie de fabulação, de encantamento com elementos do passado e com uma tradição filosófica hermética de difícil decifração, porque nem tudo é traduzível, nem tudo é explicável, nem tudo se reapresenta, porque são forças que se apresentam. A alta sacerdotisa, né, the High Priestess, ela é uma figura feminina relacionada, assim, vocês vão ver essa produção de 1910, ele é impresso, né, início do século XX, com toda uma estética Art Nouveau no traço da Pamela Smith. E entra toda uma mística né, do véu de Ísis, então ela tem o chapéu de Ísis, ela está travestida e relacionada, né, com a Nossa Senhora, com a Virgem, que é uma mitificação muito forte no século XIX, a figura da Virgem Maria, né, com esse véu azul, o dogma da Imaculada Conceição, tudo isso é do século XIX. Né? Essa santificação de uma figura feminina, não desnuda, não prostituída, não, né, recatada, que é o arquétipo da sacerdotisa, da Mênade, daquela bacante que vivia para o templo. Lembrando que, eu falei na aula de quarta-feira passada, então quem está assistindo a aula, vou repetir, eu tenho pavor de repetição, tá? E aí não tem nada a ver, a sacerdotisa se repete, mas a professora aqui não gosta. Então, ela é a virgem. O que é a virgem para a antiguidade? Não tem nada a ver com ímen. Tá? A virgem é aquela força feminina que não está ligada à casa, ao masculino, não tem um par, e sim serve ao templo. Então, essa força... E ela tem o quê? Ela tem o livro, no caso do tarô, né, instruído pelo Edward White, esse livro é um pergaminho, um rolo escrito Torá, né, e tem esse jogo Torá-Tarô, que é uma brincadeira linguística assim, bem datada na exploração dos quadrados mágicos e das palavras, das combinatórias, a partir do Renascimento, com, né, umas relações entre símbolos que vai aparecer a partir do século X, século XII, quando há um grande sincretismo cultural na Europa, inclusive pelas invasões árabes otomanas. Então, tudo isso chega nessa mistificação do século XIX, onde, né, as possibilidades de copy e offset permitem grandes tiragens de uma mesma imagem, e ela tem essas colunas, Borgen e Joras, né, que seriam as duas linhas da Cabala, as duas colunas do templo, e já uma relação com todos os estudos orientalistas com os próprios peixes do Tao Yin e o Yang. Então, essa é a reinvenção dessa, que é simplesmente, nos tarôs renascentistas, e eu vou considerar o tarô de Marselha uma releitura, uma impressão simplificada dos decks renascentistas, ou das coleções de figuras alegóricas e com fundo moral né, do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, ali no Renascimento, com a Europa começando a uma certa crescimento demográfico nos centros, nas urbes, nos burgos, né, nos centros que já estão cidadinos, né, porque já tem muitos muros, muitos entornos, muitas feiras, muitas trocas comerciais. Ela remonta, né, há quem diga que ela remonta à papisa Joana, da qual se tem e não tem evidências históricas. No caso do Sforza, né, todas elas são retratos da família Visconti ou Sforza, porque esse tarô foi um presente de casamento.
Então, aqui era uma das religiosas da família, né, aquela que está com o hábito. Então, esse hábito provavelmente é franciscano, tá? Teria que dar uma estudada, porque todo tarô tu tem como ir atrás, seguir pistas, fazer leituras históricas, né? Um dos aspectos do tarô é o documento histórico. A papisa do tarô de Marsella não tem coluna, né? Ela tem esses panos que eram uma prática doméstica até a apartamentalização do espaço arquitetônico doméstico no barroco. Então, os panos, as cortinas faziam as divisórias, né, dos salões e dos espaços onde as pessoas habitavam. E o livro é muito importante nessa iconografia da sacerdotisa, da papisa, porque é a mulher que se envolve com os signos, com as decifrações da palavra e que está envolvida com conhecimento. Então, existe esse contraste, né? A virgem, a mulher que pouco se relaciona, mas se relaciona com o conhecimento. Aqui todas elas. É interessante, o tarô mitológico, ela é relacionada a Perséfone. E nos tarôs de orixás, né, umbandísticos, ela está, em geral, ligada a Iemanjá. Aqui é a minha sacerdotisa, que eu desenhei quando eu estava na faculdade de artes, e aí agora elas se estragaram com o tempo, eu estou restaurando digitalmente, tentando manter o lápis de cor. Eu tinha desenhado 10x5, né? Então, e a sacerdotisa do Crowley, ela é muito interessante, porque o Crowley mistura tanto o registro da coluna do templo, mantém o símbolo de Ísis, né, a lua tripartida, as 3 fases da lua, e o planejamento, o livro é a própria teia que se estende no mundo, como algo, como um grande tear, né, e ela tem essa postura ritualística ligada, né, à lua que está na própria coroa. Eu considero, né, bom, todos, é muito comum se ouvir dizer que o tarô do Crowley é o iniciático, é o mágico, porque é uma pintura, um desenho, né, de crayon, com todos os traços e a decoração Art Nouveau, com um tanto de questões surrealistas na concepção, né, a questão do sonho e da exploração mágica, porque são as cartas do Crowley as mais propícias para meditação, né, e contemplação e transe. Então, só de olhar, né, pode-se chegar numa meditação, num transe e numa compreensão que não é, né, aquela só histórica, e sim uma entrada no que o Jung, o Carl Gustav Jung, diria na vivência, né? Vivência é aquela palavra que não existe ainda no vernáculo, pelo menos nos que eu tenho até o ano 2000, que é a entrada, né, o mergulho dentro dessa imagem, que é uma imagem arcana, porque ela guarda mistérios e forças atávicas. Em contraste com a sacerdotisa, nós vamos ter a imperatriz, que é o arquétipo da mãe. Ela, aqui no tarô da Pamela Smith, ela tem um símbolo de Vênus no escudo, né? Está relacionada à natureza, ela tem o diadema com as 12 estrelas, tem aqui o trigo, por isso, né, lá no mitológico, ela é relacionada a Deméter, ali ó, com o trigo, e também, né, é um símbolo de uma figura de poder, que está segurando um cetro, tem um escudo, está sentada num trono, e tradicionalmente está relacionada ao papel da esposa, à figura da mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, como é relacionada à própria Vênus, ela também é um pouco virgem, né? A mulher que tem um poder e que está acima de qualquer homem, embora tenha um homem ao seu lado. Interessante que esse arcano, né, embora ele fale da maternidade, ele também tem a ver com uma força feminina,
mais intuitiva, mais sensitiva, mais sensorial. Diferente, então, ela contrasta com a papisa, que é racional, que é interna, e esse seria um feminino mais exteriorizado, que vai mais para fora, né? E que lida muito mais com o corpo do que necessariamente, né, a força feminina virginal da sacerdotisa. Então, esse contraste é explorado por todos os autores que fazem, né, análises mais profundas do tarô, que vão se adentrar nas multiplicidades de significados de cada carta. No tarô do Crowley, a imperatriz, ela tem essa posição de odalisca, de sereia, né? A coroa ainda lembra o diadema da Ísis, né? Os cornos de Horus, aqueles cornos com a lua no centro, a lua cheia no centro. Ela tem as outras duas fases da lua, ou seja, não se descarta essa relação com a lua, embora o símbolo atribuído para ela seja Vênus, e ela mantém, né? Então tem o cisne, que é uma invenção do Crowley, do deck do Crowley, e o pelicano no escudo. O pelicano é aquela ave que, quando não tem comida, tira um pedaço do próprio peito para dar para as crianças, é um símbolo mariano muito tradicional. E outra figura, que sempre é mulher, né? Então a sacerdotisa é a imperatriz, as mulheres do tarô. Mas nós temos também uma figura feminina, constantemente feminina, que é a estrela, que é essa figura desnudo, o arcano 17, que coloca, né, aí daí tem várias interpretações. Ela está tirando água e colocando água na terra para irrigar a terra, né, ou ela se distraiu e deixou. Então, cada um viaja e considera e cria em cima da imagem aquilo que quer. E o arcano 17, a estrela, tem muitas possibilidades, mas tem uma simbologia muito forte em relação à estrela guia e à própria Vênus, tá? Que seria a estrela da manhã, mas vocês vão observar que na maioria dos decks e nos decks tradicionais, a estrela não é uma estrela, tá? No Sforza já vou mostrar. Mas são muitas estrelas, ou seja, é toda uma questão de orientação. Numa acepção iniciática do tarô, a estrela ela está relacionada né, não é a adivinhação para saber o futuro, mas a orientação astral, a se posicionar em relação à vida, né, e se posicionar em relação à própria Terra. Então, a estrela é guia, ela é, né, orientadora, ela pressupõe uma orientação, né, em qualquer espaço. E tem a questão do fluxo. Se a gente fosse pensar com a esquizoanálise, né, a estrela é a carta, ela foi, o Arcano 17 era uma revista dos surrealistas, e a estrela tem toda uma pegada esquizoanalítica nas constelações, nas vizinhanças, nas possibilidades de traçado, de latitudes e longitudes. A estrela do Sforza, como eu disse, né, é só uma estrela, que também está relacionada à alegoria da esperança, lembrando que é, nesse momento, século XV até o século XVII, que todas as alegorias, né, atributos de virtudes, os conceitos são figurados, né, o que lá, no que é filosofia, o Deleuze e Guattari vão chamar de, né, figura estética de um plano de composição da arte, que é o que o tarô, né, nos explicita. A estrela, tradicionalmente, a iconografia que se firmou com o tarô de Marsella, tem o pássaro, que no Crowley esse pássaro aparece com a imperatriz, tá? E as árvores, além da água e da terra. Então, seria, né, uma carta que engloba essa relação, né, firmamento, considerações, espaço sideral, aquilo que nós temos que considerar para seguir em frente, e os próprios fluxos, né, de uma forma muito natural, porque
nós vamos ver que nos decks mais tradicionais essa estrela é quase as banhistas lá do século XIX, né? Ela aparece em algumas interpretações visuais, ela é uma banhista como as do Renoir. Então, a estrela, no mitológico, é a própria Pândora, abrindo a caixa da esperança, que também tem todos os males, porque a esperança tem, né, o ficar esperando não deixa, é uma virtude, mas também é um mal. Então, a esperança é aquela virtude paradoxal, que é muito interessante, né? E também a estrela, no Crowley, tá? A estrela, ela tem toda essa relação desses fluxos e tem o próprio planeta, provavelmente o planeta Vênus, embora ela seja relacionada pelo Crowley ao signo de Aquário, né? Então, as estrelas é todo o firmamento, a Via Láctea e todo esse fluxo. Inegavelmente é uma mulher, ela também se encontra ajoelhada, isso é outra observação, né? Ela tem essa posição meio de joelhos, ou seja, ela não está andando, embora a estrela tenha essa relação da orientação, mas ela está, né, numa posição devocional em relação à própria natureza e à própria configuração cósmica que ela, né, recebe ou com a qual ela interage. E, né, as duas ânforas, lembrando que, considerando os naipes, as cartas de copas, as ânforas, estão ligadas, né, ao feminino. A copa, o caldeirão, a panela, né, o recipiente côncavo. E aí nós vamos ter uma carta aqui, com algumas exceções, né, é feminina, que é o mundo. Também, né, no tarô da Pamela Smith, ela está nua, dançando, com 2 bastões, né? O véu é o véu da odalisca, então tem essa liberdade. A gente viu o João de Ricardo, que fez um curso de tarô, a gente ministrou juntos lá no gasômetro, na usina do gasômetro, em 2017. Ele tinha um tarô Rider, desenhado pela Pamela Smith, de origem islâmica, escrito em árabe, que as figuras tinham malhas, porque elas não podiam estar nuas, né? Então, se o João, eu vou mandar essa aula para ele, se ele puder depois postar, não sei se pode pôr no YouTube, né, uma figurinha para vocês verem. Então, a figura nua, feminina, dançarina, né, essa que dança o mundo, e a carta do mundo tem a forma ogival, que está, né, intrinsecamente ou explicitamente relacionada à vagina, a passagem, né, pela qual todos nós, a princípio, temos que transpor para estarmos aqui vivos. Aí, no Visconti Sforza, né, o mundo tem uma variação bem grande, ele está com as 2 crianças que tradicionalmente estão no arcano, né, na carta 19, que é o Sol, e o mundo é Milão, porque é um tarô encomendado, feito, né, para os duques de Milão, e para um casamento lucrativo, né, com o duque de Milão. Mas essa figura do mundo, do tarô de Marsella, que já aparece ali com variações, essa aqui teria até um perfume, um frasco, ou às vezes são, né, os bastões, ela tem uma relação com a figura que vai aparecer também a partir do século IX, que é o Vulnus Christus, que é o Cristo dentro do que é considerado a amêndoa mística. E esse Cristo, esse aqui é em Lérida, na Espanha, século XII, né, numa cúpula, e acompanhado dos 4 evangelistas, cujo significado relacionado aos 4 elementos, né, os estudos junguianos que vão olhar incidências de imagens por todo o mundo, né, e o próprio processo né, de memória e de relação de imagens que o Abe Warburg nos deixa, né, esse procedimento de olhar várias imagens e encontrar as relações entre elas, né, nessas relações a gente pode dizer que essa forma ogival,
que tem a ver com o renascimento. Então, são símbolos de ressurreição, que tem a ver com realmente com a passagem da vulva e a chegada à vida. Então, todos os mundos têm essa forma ogival, de uma maneira ou de outra, reinventados ou não, os 4 evangelistas ou os 4 elementos, né? A saber, a terra, a água, o ar e o fogo. Tá? E aí nós vamos ter a terra, em geral, ligada aos naipes de ouros, as moedas, mas também, né, em algumas figuras, a terra vai estar ligado aos paus, o naipe de espadas ligado ao ar e ao pensamento, o fogo dos paus ligado à espiritualidade, à vitalidade, as copas sempre relacionadas à água, né, e aos sentimentos, e a terra às coisas práticas, embora o ouro possa ter uma relação espiritual, porque isso é aquela máxima hermética do que está em cima é o que está embaixo, do que o que está embaixo está em cima, né? O revezamento da lemniscata, a troca, né, de posições constante, que é uma das aprendizagens que o tarô nos ensina. É interessante que essa belíssima, assim, tem todo esse cuidado, né, de perspectiva e de profundidades e de transparências na obra da Frida Harris. O Crowley, ele traz o firmamento para dentro da forma ogival, ele traz, inclusive, uma forma abstrata de um trickster, né, que abre a lemniscata para um terceiro elemento, nesse movimento, né, que o Guattari vai dizer caósmico, e o véu da dançarina é transformado na própria serpente da Kundalini, que a dançarina, como Nossa Senhora, pisa na cabeça. E esse pé na cabeça da serpente significa total andamento e equilíbrio em relação à energia telúrica, tônica, que é a serpente, que é a própria da representação dessas forças. Ela não representa, mas ela também apresenta o movimento da Kundalini, né, chama palavra sânscrito para dizer a energia vital ou a sexualidade. E no tarô do Crowley, essa carta, essa questão do domínio das forças sexuais, e aí o tarô do Crowley é conhecido como o tarô né, das iniciações tântricas e sexuais, ele transforma a carta da força, que é uma virtude teológica tradicional, na carta Lust, que seria a luxúria, né? Em algumas versões, o pecado capital da luxúria, que é o mau uso dos recursos materiais, ele está ligado à sexualidade, numa distorção, né, dos vícios. E o Crowley desmistifica isso e muda totalmente a carta da força, fazendo uma alusão à prostituta da Babilônia, sentada na besta, né, deitada e andando sobre a besta de 7 cabeças do Apocalipse, com aquela, segurando toda aquela força vermelha ali, e o céu, todo o céu é cheio de serpentes e de Kundalini. Então, essa carta, essa força, lust, né, desejo, entrega, êxtase do Crowley, é a única carta da força, né, desenhada e demonstrada de uma maneira muito peculiar. Porque nem sempre a força é feminina, mas o mundo sim, tá? Aqui eu trago um contraste entre o tarô soprafino, que na verdade não é, né, o soprafino, mas a figura é essa, né, o Serravalle Cesa, que a gente diz o tarô italiano romântico, tá? Pode-se classificar ele, as suas variações de cidade para cidade, de impressor para impressor, né? Provavelmente o desenhista era alemão, tinha a técnica de gravura em metal, e aqui eu quero contrastar a gravura em metal com o carimbo mais simples, estilográfico, pensando que muitos desses decks eram pequenos, né? E alguns
né, especialmente quando ele é uma pintura, o carimbo é individual, né? Então, na oficina, essas cartas, esse aqui provavelmente é um carimbo individual, pelo tipo de lanhura, né, da borda. Então, o mundo sempre, as figuras, né, dos evangelistas, a forma ogival e a nudez da dançarina, embora alguns possam ser mais andrógenos, e o tarô mitológico traz exatamente a figura do andrógeno, né? E a forma ogival é o Uroboros, a serpente que engole a própria cauda. E aí a estrela do soprafino, só para a gente ver, que ela é quase aquela banhista do Rembrandt, tá? E aí a justiça, que pode ou não ser mulher, mas ela é mais comumente mulher, né? Uma figura nitidamente mulher, do que a força. Então aqui, ó, a justiça desse suposto soprafino já é um pouquinho diferente, né, dessa daqui, ó. Embora ela tenha as mesmas características, né, apareça o pé, aquela ali ela é mais robusta, né, mas enfim, o desenho é praticamente o mesmo. E vocês vão me perguntar, e aí a força feminina, embora, né, nos trajes do de Marsella não queira necessariamente, né, pela indumentária, pode dizer que é mulher, da Pamela Smith é bem feminina, e aí o White troca, né, a força pela justiça. Então, aqui ela é 8 e a justiça é 11 e vice-versa, como não é em nenhum outro tarô. E aí, no mitológico, a força, por exemplo, é o próprio Hércules, segurando o leão, e nós vamos ter, sim, né, reproduções que vão deixar a força ambígua, embora, tradicionalmente, as virtudes, especialmente uma virtude teologal, como a força, a fortaleza, ela sempre será uma figura feminina, uma mulher. Tá? Como isso. Então, essa aqui, uma é a do... Essa aqui é o... Agora não vou me lembrar. E esse aqui é uma reprodução escarabel do tarô de Mantegna, que tem as 7 virtudes, mais a fé, mais... Né, faz aquelas linhas de 10 para uma representação do mundo em 5 linhas, né? Desde das funções sociais, passando pelas disciplinas do conhecimento, também femininas, Sofia, né? Feminina, as virtudes e os planetas daí femininos e masculinos. Né? Então, a organização cósmica, a organização moral e as 9 musas, mulheres. Aí vocês veem a temperança, né, nesse tarô lombardo, muito próximo do soprafino, que é uma figura bem ambígua, né, entre a mulher, ou é um traço, uma mulher, como a geologia descreve Maria de Nazaré, né, mulher fortes, uma mulher forte, né, uma mulher que deixa a suposta fragilidade feminina, né, trazendo traços evidentemente masculinos de força e yang. Então, né, nessa troca das energias. Essa aqui é interessante, que é na Itália, onde as mulheres são mais fortes, né? E uma justiça que, então, que é bastante ambígua, não sabe se é mulher ou se é feminino ou masculino, embora a gente vá ter no mitológico a justiça ligada a deusa Palas Atena, aí, né, no esforça muito mais ligada ao feminino, e aqui, então, a figura de Marsella também ambígua, assim como a justiça, que o Crowley vai chamar de ajustamento, né, que é totalmente enigmática e pode ser tanto feminina como masculina, embora tenha, né, um traço mais acinturado,
dentro desse losango, ela é completamente racional e tem essas cores azuladas, né, que estão já relacionando as chamas azuis, a São Miguel, é todo um outro registro esotérico muito diferente, né, da alegoria da justiça, que sempre, na tradição iconográfica não tarológica, tem uma venda nos olhos. Então, eu não trago a temperança, tá? Porque também dentro dessa possibilidade de tratar as mulheres e enxergar as mulheres dentro do tarô, o anjo e o demônio, a temperança, né, que são andrógenos, são masculino e femininos. Então, são mulheres que podem ser trans ou homens trans, o próprio demônio, né, ele é assexuado e sexualizado, então sai desse registro, especialmente na carta da temperança. O paradoxo mais interessante é o da justiça, né, enquanto virtude seria feminina, mas ela vai se masculinizando em vários aspectos, e uma carta que poderia ser feminina, mas nos deixa também com várias questões, porque essa sim não tem sexo, é a morte, né? A ceifadeira, que ao mesmo tempo no mitológico é Plutão, então Hades, né, é um deus masculino, inclusive bem patriarcado, né, ligado ao patriarcado e à usurpação do corpo feminino. E essa morte do soprafino, ela é muito interessante, porque em vez de ceifar pedaços, né, de esqueletos, como na tradicional de Marsella, e ter os pedaços dos corpos na terra preta, ela ceifa riquezas e, né, a pintora não pôde deixar de reparar que uma dessas riquezas é uma paleta ali, né? Então, isso o que essa iconografia, né? O que numa perspectiva mais de estudo do ícone, isso nos indica que naquele momento há uma nova concepção, século XIX, de riqueza. A riqueza não é mais o tesouro, o Eldorado, né? E sim é uma riqueza relacionada aos valores republicanos, à educação, à troca, às relações, à informação, e não a um monte de caco. Agora também tem um livro, né? Então, é todo aquele saber da sacerdotisa, e assim como as lanças e tal, tudo isso, né, é passageiro, tudo isso não é permanente, tudo isso morre. E aí nós temos o cavaleiro, né, que é bem masculino, né, mas não, porque não uma mulher estar cavalgando, mas a figura dos padres, né, as crianças ajoelhadas e o cavaleiro da morte, que está descrito também no Apocalipse. Essa carta, o White faz toda essa transformação à rosa branca, que tem a ver com o retorno da mística católica para a Inglaterra, lembrando que esse tarô é desenhado na Inglaterra, então a rosa branca tem um significado de um retorno ao marianismo e a toda essa questão mística que envolve o culto à mulher, à deusa, à mãe. E aí, então, né, não quer dizer que a morte seja a mulher, então, mas eu acho que dá para trazer, né? Assim como a lua, que é uma carta que não é a mulher no tarô, mas ela está associada às forças femininas, né? Mas é toda essa relação com o animal, porque a lua é a carta do devir animal, assim como a força, né? Mas é aquele devir animal noturno, né? O uivo dos cães, a lagosta, o professor Challenger, a lagosta, que é esse artrópodo do qual, né, nós não nos assemelhamos, mas ao mesmo tempo temos todo um isomorfismo comparável com esses artrópodos de muitos membros. E aí a Lua, no tarô do Crowley, ela tem toda uma exploração de uma forma tanto quitônica e vaginal, quanto os dois falos,
né, representados ou apresentados, demonstrados na figura das torres. E, por fim, passo aqui pela Lua, nós temos, sim, 4 mulheres com uma questão bem mais mundana do que os mistérios arcanos maiores, naquelas figuras que são tipos psicossociais da antiguidade, como a imperatriz, a mãe e a vestal, a sacerdotisa, né? Aquela virgem que se dedica ao templo, ao conhecimento, a um tipo de serviço, e aquela que está dentro de uma casa e comandando, né, um território muito específico, que é o doméstico. Nós temos as 4 rainhas, uma para cada elemento, né, que eu vou começar pelo mitológico, porque a Alice Green faz uma relação com figuras mitológicas. Quem gosta de mitologia grega tem pistas aí para estudar essas 4 forças femininas ligadas aos 4 elementos, todas sentadas num trono. A primeira é a rainha do fogo, ou a rainha de paus, que é a Penélope, aquela que espera o marido nas andanças, perdido né, andando para lá e para cá na volta da guerra de Troia. Então é aquela que tece, destece, e ela vem sendo desde do White representada com uma fera, né, com o gato. Então ela é muito parecida com na iconografia popular brasileira com a Pombagira, rainha dos infernos. A rainha de água, que é a rainha de copas, é a Helena de Troia, né? Aquela que faz o par se escolher, que amou, que abandona o marido, vai para outra terra, entende? Por causa dela tá toda uma guerra. A rainha de espadas é uma guerreira, né? Tem a espada, e é a Atalanta. E a rainha de ouros é a Ônfale, que é a única que conseguiu escravizar e ter Hércules como amante, né? Então ela é uma ligada à sensualidade e a outra é ligada à racionalidade. E interessante aqui, né, olhar o tamanho dos seios, porque é o tamanho do seio, tá? Isso aqui numa tradição em que o seio é a marca, né? O grande seio é a marca do feminino historicamente constituído e relacionado a um corpo que era aquilo, né? Então, depois é interessante também pensar os seios de Dionísio, daí toda a questão andrógena que tem ali. Então, aí os andrógenos seria outra aula, outra, né, dentro do tarô, e aí depois as forças, os homens, né, os masculinos. Mas o tarô tem mais andrógeno do que homem, e talvez mais mulheres. A gente teria que dar uma boa observada, tá? Fica de proposta aí para o pessoal que está matriculado no seminário Mulheres, Corpos e Magias, e para o pessoal do seminário avançado fragmentário, nomes, númens e números. Quem for se deter no númen, né, especialmente as rainhas e os reis, eles estão relacionados aos deuses númenes, que são figuras de antepassados que estão, né, dentro dos lares, especialmente na tradição romana, que prepondera, né, em vários aspectos, né, nesse sincretismo europeu de muitos povos. Então, a Rainha de Paus, aqui o tarô de Marsella na versão do Jodorowsky, que ele faz aquela fusão entre todas as impressões para chegar num mais amplo, né? Que dê conta de todas as variações do tarô de Marsella nos 3 séculos da sua reexistência, da sua resistência. Então, a Rainha de Copas, a rainha de espadas e a rainha de ouros, né? Sendo que a de ouros é essa que se coloca de perfil, e as variações, né? Daí dos tronos, e, por exemplo, né, o do soprafino é muito parecido sempre com o de Marsella nas posições e até no tamanho dos tronos, né? Banquetas, e a única que tem trono mesmo é a de espadas, porque ela, enquanto guerreira, ela é muito mais virgem, no sentido de não precisar de defesa do que as outras que estão nas banquetas.
Aí já, né, o tarô do White já põe todas em tronos, nenhuma está em banqueta, um pouco a de espadas, a figura de perfil se torna de espadas, embora a de ouros esteja também meio de perfil, e aí essas relações, né, com os animais, a de espada do ar é com a borboleta, a de copas tem água nos pés, né, e os peixinhos, e a forma do trono tem uma espécie de concha para relacionar com a água. A de pentáculos ou moedas, ouros, está na natureza, está com a mão na terra, e aí a cabra no braço do trono faz uma relação dessa rainha com o Capricórnio, que vai aparecer em outros tarôs, como o do Crowley, e aí então a rainha de paus do fogo, que aparece o gato preto, né? E aí isso vai se tornar uma recorrência, trazer as feras para a rainha de paus, a rainha do fogo. E o Crowley, né, acho que ele conseguiu com a Frida Harris trazer a vibração dos elementos para dentro das cartas. O que é interessante, mas elimina, por exemplo, essa ambiguidade do espiritual enquanto a abundância da natureza e o pau enquanto o mundo prático, que a gente pode fazer a inversão. Aqui, sem dúvida, a rainha do fogo, né? Ela nem é rainha de paus, é rainha do fogo. E aí é uma espécie de leopardo, o gato que ela tem junto. A rainha de água, né? De copas, tem uma forma de peixe na sua copa, mas ela também tem ali uma cegonha. Tá? E a de fazendo relações aí com a água, e com a ave, né? E com os atributos animais dos 4 evangelistas. Né? João, a água, a figura com asas, o leão, Marcos, a figura a relação com o fogo, Mateus, a própria figura do homem, né? Então a rainha de espadas, ela tem as caras nas mãos, né? Ela está com a própria figura humana, e aquele trono, né, e ela é fria, ela está inclusive com uma figura na mão, né, uma cabeça na mão. E a rainha de ouros, a sensual, a cabra aparece ali com muita força, embora nos símbolos dos evangelistas seja o touro, né, a figura para São Lucas, que representaria a terra. E ele trocou o touro pela cabra, mas enfim, né, tudo é bovino, tudo é gado, desculpa. E o Crowley, então, para a gente terminar, é o único que, né, é o único não, é o primeiro a transformar os valetes, aqueles que representam os estudantes, os pajens, em princesas. Né? Então, os príncipes, as rainhas, os cavaleiros têm todos tarôs, e o Crowley transforma a figura do aprendiz, do neófito, na princesa, que não quer dizer que seja o elemento mais hierarquicamente menor para o Crowley, porque ela é aquela, né, vestal, aquela que cuida do altar. Então, o altar do fogo, o altar do ar, o altar da terra e o altar da água. Então, elas são as senhoras dos altares, ou seja, próprias, elas remontam à sacerdotisa, enquanto que as rainhas remontam à imperatriz. As duas forças femininas em equilíbrio, duas forças femininas em diálogo, né? Uma voltada para dentro, outra voltada para fora. Então, volto aqui para concluir. Essa é uma aula assim, super aberta, rápida, só para a gente visualizar. Estudar tarô é um estudo muito complicado, especialmente porque muitas cartas, tu tens ali só o nome do baralho, muitas são comercializadas, muitas estão nesses sites que são desfavor para pesquisa, que não tem os créditos, não tem as fontes das imagens, não tem os sites originais, e termino aqui mostrando uma imperatriz, que eu não chamei atenção. Esse tarô, que parece um pouquinho com o tarô do Chu Solar, o traçado, né? E os tarôs de artistas, eles seriam também, né, uma frente, uma aula.
E eu trago aqui a Imperatriz, que é a própria Gala, que é uma carta atribuída ao Salvador Dalí, ou pelo menos foi uma ideia do Salvador Dalí executada por aprendizes, porque o Salvador Dalí, o tarô do Dalí, ele já estava bem doente, bem velhinho, mas ele pode ter sim pensado em fazer um tarô e ter tido ajuda para executar, e ali a própria Gala, a esposa dele, é a Imperatriz. Então é isso, essa justiça aqui eu encontrei, é um tarô, né, também feminista, agora tem muitas reinvenções feministas, né, de trazer o empoderamento também de outras etnias para dentro dos arcanos, isso é muito legal, né, embora a gente tenha que remontar a constituição dessas imagens no seu devido histórico. Né? E como que isso reverbera nas compreensões de dois modos muito diferentes e às vezes incompatíveis, como a própria Bell Hooks observa, de ser mulher. Né? A mulher que estuda, que se dedica a uma profissão, e a mulher que tem que cuidar da casa. Tente fazer as duas coisas, né? Você não vai ter tempo de se vestir, porque você vai ter que ser a estrela. Observando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí tem que ficar muito à vontade. Não sei se a estrela conseguiria, né, fazer as duas coisas, nós estamos fazendo aqui em sala de aula. Eu, a Marta Narvaz, que é parceira de oferecimento seminário especial lá da UERGS, a Dinamara Feldens, da Federal de Sergipe. Nós estamos fazendo um seminário em 3 programas diferentes, e a nossa pesquisadora dos arcanos urbanos, que é a Ana Paula Vicili, a cigana, que é doutora em arquitetura, está convidada, né, a programação desse seminário, né, que termina agora em maio. Então, essa aula faz parte do seminário, mas ela pode ser interessante para o pessoal que está né, entrando na filosofia da diferença, embora não seja um conteúdo específico da filosofia da diferença, do pensamento nômade, né, as relações, as combinatórias, com o Didi Uberman, com o Atlas do Aby Warburg, aqui a gente tem uma fusão e umas possibilidades de pesquisa de estudo que ainda não foram feitas em termos de esquizoanálise e filosofia da diferença, que é o que esses seminários estão começando a fazer, né, e as teses aí começaram a ser desenvolvidas. Então é isso, muito obrigada, bom proveito.